Então, boa noite, Boa noite. de novo Boa no programa noite. Medite. Então, a gente começa esse encontro de hoje fazendo o resgate do módulo 1, onde a gente falou sobre reconexão. E aí eu queria saber o que vocês lembram, se teve algo que marcou vocês, alguma informação que fez sentido, o que vocês lembram, o que vocês aprenderam na semana passada. Da conexão, né? Da conexão com a gente mesmo. Eu acho que a experiência durante a semana para mim foi muito boa, né? Eu acho que para mim é o exercício de estar realmente se reconectando, né? Me compromissando comigo mesma de estar e me reencontrando. Então eu fiz no dia seguinte, eu fiz no outro dia, eu fiz no outro, e assim eu fui fazendo, né? O primeiro eu fiz guiado pela musiquinha que você mandou. O Tá bom, segundo eu peguei no YouTube, Tum, e era o mantra, né? E fui. E assim eu fui indo. Os outros eu até estou fazendo, às vezes quando levanto e muitas vezes quando acordo, quando vou dormir. Então, assim, eu faço na posição que eu me sinto mais tranquila, eu faço só me conectando mesmo. Então, é assim, eu sinto muito mais calma, muito mais acordada, muito mais para dormir, entendeu? Mas, assim, é uma reconexão. Para mim, está sendo. E assim, eu peguei as lições de casa, então eu precisei criar vergonha, né? Para mim, em mim, comigo. Então, assim, para mim está sendo muito bom mesmo, entendeu? E eu fui acrescentando, não sei se pode, nem se dá, mas enfim, além de você ficar na conexão dos dedos, mãos, pernas, depois que eu faço o corpo inteiro, eu vou na energização e na limpeza dos chakras, com as cores. Então, uma hora eu faço o bambolê, outra hora eu faço a respiração que entra e que sai, e aí eu vou brincando e eu vou indo, entendeu? Então, eu acabei indo nesse processo, tá? Então, essa semana foi essa adaptação, esse processo. Para mim foi muito bom, tanto aquele dia quanto está sendo, né? Eu espero conseguir ir até a oitava e depois criar o meu ritmo, né? Então, é mais assim. Desculpa se me alonguei, tá, gente? que Beijos. isso, imagina, obrigada, Sam. A ideia é essa mesmo, não tem certo e errado, é uma técnica a ser compartilhada, e nessa técnica, você pode sim desbravar, se você tem outros conhecimentos, por exemplo, sobre trabalhar o chakra, trabalhar esse centro de energia no corpo, trabalhar a visualização de cores, é muito mais explorar todo esse arsenal que cada um tem, né? É individual, um outro aprendizado, de uma outra experiência de vida. Então, o que faz sentido para você, né? E é isso o que funciona para você, porque aqui a gente está trazendo um método e esse método ele não funciona se a gente não internalizar e trazer para a realidade. Se essa condição de depois fazer um body scan, trabalhar uma energia, prolongar, faz sentido, eu acho que está mais do que válido. Né? Eu acho que se isso te faz se conectar, se reconectar consigo, é isso que é o mais importante. Muito bem, muito obrigada. Alguém mais quer compartilhar se houve essa experiência? Como foi? Se teve dificuldade? Não teve? Foi difícil? Falar um pouquinho. Fala, Gi. Oi. Não, só para comentar, eu consegui mais fazer o body scanner, né? Que eu me identifiquei mais, mas eu ainda tenho dificuldade de fazer sozinha, assim. Eu sinto que eu preciso fazer, tipo, ter alguém guiando para eu conseguir me concentrar melhor. E o máximo ali que eu consigo é tipo 10 minutos. Aí eu tô tentando fazer, tipo, antes de dormir e tal, para concentrar e me acalmar. E aí tá funcionando super bem.
funcionando. Que bom. 10 minutos é bastante tempo para quem está começando. É bastante coisa, tá? Foi o que eu percebi. Eu não coloquei para marcar assim de propósito, eu deixei ir, né? E aí eu percebi que era mais ou menos esse tempo aí que ia naturalmente, assim. Ótimo. Mas é assim, tipo, à noite deitada antes de dormir, aí eu consigo mesmo. E é isso, não tem regra, né? É o melhor horário, o horário que faz sentido para você. O importante é começar. O importante é começar a trazer essa consciência sobre a mudança do hábito. E eu acho que isso é o maior desafio quando a gente está nesse processo de introduzir um hábito novo, um ensinamento novo. Então, o antes de dormir, no meu início, era o que também fazia sentido para mim. Era o antes de dormir. E ali era o suficiente para eu me conectar, estar presente, estar consciente do meu corpo. E se isso faz sentido para você, assim como eu falei para a Sandra, tá muito bom. Então, obrigada por compartilhar. Tá bom? Ju, não se sinta obrigada a compartilhar, eu só tô, tá? Você tá no mudo, tá no mudo. Tira do mudo. O body scan, o deitado, para mim é muito mais natural, é mais fácil. O relaxar vem mais fácil. Eu me deparei no feriado com várias situações que eu queria ficar mais tranquila, tomar uma decisão mais sábia, e não tinha uma oportunidade de ficar deitada, né? Então, assim, às vezes aí eu sentada, nossa, e o sentado é muito difícil. Eu ainda fiquei assim uma hora que eu estava, sei lá, estava debaixo de uma cachoeira e estava bem, assim, não é que eu estava assim com medo ou com receio que eu tinha que ficar me movendo. Não, eu estava quietinho, assim, gente, não é possível aqui. Tem todo o barulho certo, tudo certo, assim, sabe? Para tentar dar uma. Mas o sentado, não sei. Eu acho que eu fico tensa, eu fico mais preocupada como tem que ficar o meu corpo. Não sei, não. Você Eu sentiu? ainda não consegui entender como que se relaxa sentado, né? Assim. Ah, E é engraçado, porque na aula de yoga faz sentido, em cima de um tapete faz sentido. Mas tem, putz, eu fui em tantos lugares, sabe? Que aí para mim poderia ser legal, mas eu não consegui. É, não sei. Não, ele é um vamos ver, pouquinho de repente. diferente da aula de yoga, porque a aula de yoga, ela tem uma ação que é a conexão com o corpo primeiro, Isso. o trabalho corporal primeiro. E nesse trabalho corporal, na hora que você deita, você relaxa o corpo. É um pouco diferente do body scan, que tem dois, só recordando, tem dois pontos. Um ponto diferente do Shavasana, que é a postura de relaxamento, que é ali a gente está dando comandos de relaxamento. E o body scan, a gente está dando comandos de sentir o corpo. Então é um pouquinho diferente, né? A não ser, eu até comentei, no fim do dia você pode dar comandos de relaxamento. Durante uma manhã, Uhum. talvez não faça sentido dar comandos de relaxamento, porque você vai trabalhar, você vai ir para uma produção. Então, talvez naquele momento não seja o momento de relaxar. Mas existe uma diferença grande, porque o yoga já trabalha o seu corpo, muda o teu estado corporal, muda já o teu estado mental, que é uma dos módulos de uma aula que a gente vai trazer, que é a concentração antes da meditação. O yoga, ele faz essa concentração, né? Então, ele pega teu corpo, ele pega a tua mente, né? E ele une, ele integra. Agora, eu queria tirar uma dúvida. Quando você fala que é sentado,
É desafiador? Você sente dores ou não? É incômodo mesmo? Ah, não, eu até sinto alguma dor da posição, e aí eu me sento de uma maneira melhor, entendeu? Mas eu acho que é a concentração, eu não sei. Porque não tem esse lance, né, do tipo de ter um preparo, não tem uma. É assim, é uma coisa que deveria ser imediata, deveria. É, é isso, né? Entrar num ponto de estabilidade, né? Que eu acho que é isso, a meditação, né? E aí daí poder voltar, né? Mais com a mente mais relaxada, entendeu? Acho que assim, a questão é fazer a mente parar. Não sei te dizer. Tá. Porque assim, né? Agora, vamos fazer agora, né? Entendeu? Vou fazer agora. É Na isso. verdade, é uma Ainda. prática para você. Primeiro que a mente não vai parar. Então, eu já vou começar a falar do tema da nossa aula, que a gente já está entrando no assunto de hoje, para a gente poder Tá. praticar. Então, hoje o tema da aula é a presença, é se manter presente, que é a técnica meditativa, é trazer a presença. Nossa, mas por que que é tão difícil trazer a presença nos dias de hoje? Porque a nossa mente, ela gosta de pular de galho em galho, é como se fosse um macaquinho. Eu não esqueço isso, meu professor de mindfulness falando isso. A mente é igual um macaquinho que fica pulando. Ela quer ir trocando de assunto mesmo com você. E é essa mente mais superficial, essa mente que os nossos neurônios, né? Toda essa atividade cerebral que fica aqui no córtex frontal, ela atua dessa maneira, para ir trocando de assunto. E como? E aí, somado a isso, nós estamos vivendo uma atividade cerebral mais acelerada do que os nossos antepassados, né? Ninguém tinha televisão, WhatsApp, celular, né? Isso quando a gente não está ouvindo música, a TV está ligada, o computador está ligado, a caixa de som está ligada, tudo ao mesmo tempo, tem gente falando. Então, a gente vive em grandes cidades, tem muito ruído, então a gente já aprendeu a ser multitarefas, faz muitas coisas ao mesmo tempo, e isso tem feito com que a gente acelere o nosso estado mental. Então, como a gente começa a entrar nesse lugar, né? Ah, mas como é que eu atingo esse lugar da meditação, trazer uns efeitos de calma, de tranquilidade, de paz? Com a prática. Depois de um mês meditando todos os dias, o seu cérebro já começa a modificar. Depois de um mês meditando todos os dias. Então, não é, por exemplo, um yoga, você faz uma prática e imediatamente você sente um alívio no corpo. A meditação, ela é uma técnica progressiva. E aí você vai praticando e praticando e praticando, e aí você vai começando a sentir uma diferença na sua atividade mental. Eles começam já a comprovar os efeitos, que aqui você começa a criar uma massa cinzenta no cérebro. Então, eles já fizeram alguns estudos, metendo pessoas que são meditadores, pessoas que não são meditadores. E aí eles percebem que pessoas que meditam, essa massa cinzenta, essa atividade cerebral, ela é mais tranquila, as pessoas saem menos da impulsividade, elas conseguem refletir mais sobre o que decisão tomar, sobre que ação tomar, né? Mas é uma construção de um caminho, de uma jornada. Então, eu medito hoje, talvez eu não veja o resultado já hoje. É com o hábito, tá? É como fazer uma academia, sabe? Né? Quando você começa a fazer academia e você não gosta de fazer academia,
E aí todo mundo fala que é bom, mas é bom, libera dopamina, né? Endorfina. E aí só com o tempo você começa a sentir que é bom. Você fala, uau, que legal, tô feliz, tá legal. Mas você precisa passar por esse vale, né? Esse período de absorção. E aí, falando um pouco ainda do aspecto mental, a gente está com muita dificuldade de trazer a presença para os dias de hoje. E a presença, ela é importante. Então, é como se a mente é natural, a mente tem um mecanismo que quando ela aprende um novo hábito, ela para de pensar sobre aquilo. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês todas dirigem? Todas dirigem? Não? Mas assim, então vou Sim. fazer uma outra pergunta. Já teve algum momento da vida de vocês que vocês precisaram aprender algo novo? Vocês se assustaram com aquele aprendizado? Falaram, nossa, não vou conseguir, não vou dar conta. E, de repente, você está ali praticando, e praticando, e praticando, e você começa a ver que você evolui, e, de repente, você percebe que você não faz mais nenhum esforço para fazer determinada atividade. Então, é mais ou menos assim que funciona quando você vai dirigir um carro. Quando você senta para dirigir um carro, você tem muita informação para lidar. Você tem o volante, você, né, carros com marcha, você tem o para-brisa, você tem seta, você tem o condutor à frente, o condutor atrás, o motoqueiro. Então, é muita informação, assusta quando você vai começar a dirigir um carro. Mas depois, você dirige tanto que se você não tomar cuidado, você vai chegar de um lugar para o outro e nem vai lembrar que você dirigiu. Porque a mente faz isso, ela se desliga porque ela vai querer armazenar outro tipo de informação, absorver outro tipo de informação. Só que isso pode nos gerar um problema, que é deixar a gente no piloto automático. E esse é o ponto que eu quero chegar hoje. O piloto automático, ele não nos favorece. O piloto automático faz a gente viver em padrões, sem olhar o entorno, sem olhar um pouco mais, sem olhar, ampliar essa consciência. Então, para a gente sair do piloto automático, a gente precisa começar a trazer a presença para a vida da gente. E como a gente faz isso com a mente? Então, não adianta eu começar aqui a meditar e aí eu começar. Agora eu vou me centrar, você vai ouvir a minha condução, eu vou passar uma condução para vocês, e aí a sua mente vai lá para o trabalho, ou para o problema que está acontecendo na sua vida. Então não adianta brigar com a mente, né? Falar, nossa, que saco, essa mente já foi, eu não consigo me concentrar. Não adianta. Então, o que é o mais saudável que a gente recomenda? Percebe que a mente divagou, convida a mente para estar de volta. Percebeu? E eu convido com abertura, com gentileza, respeitando esse espaço que é natural da mente. Até que ela tenha mais a presença naturalmente. Mas é uma questão de treino, é uma questão de foco. É treinar o foco. Trazer a mente para o presente é treinar o foco. Então, como a gente pode começar a fazer isso? Saindo um pouco do automático. Então, fazer caminhos diferentes para que você esteja presente. Quando você vai comer um alimento, você esquece tudo que está ao redor, o celular. Você vai se concentrar no alimento, no sabor do alimento. Quando você for ter uma conversa com alguém, você deixar tudo de lado e olhar genuinamente para essa pessoa, ouvir o que essa pessoa tem a dizer, interagir com essa pessoa. Isso é presença. E aos poucos a gente vai saindo do piloto automático com essas atitudes. Aos poucos, essas atitudes vão trazendo mais consciência para a gente, até nos auxiliando nos processos meditativos. Está fazendo sentido alguma coisa para vocês? Tá?
Então, vamos começar a meditar? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? E sobre estar ou não deitado, se hoje deitar é o que está fazendo sentido, deita para você não brigar com essa mente. Então, faz, deita no local confortável. Você sabe que você não vai dormir, pode deitar. O importante é estar confortável nesse momento, tá bom? Hoje, então, a mensagem que a gente queria trazer hoje é sobre isso. É sobre sair do piloto automático e trazer a presença, porque a gente começa a perder os momentos da vida. A gente começa a perder a experiência do momento, porque a gente está ou no passado, vivendo o que aconteceu atrás, ou a gente está no futuro, que é importante, a gente sabe que existe planejamento, um trabalho, mas quando a gente fala da vida da gente, é importante trazer essa presença. Isso é um estilo de vida para se introduzir uma meditação. E aí, a meditação é uma técnica de desenvolvimento para a gente também trazer a presença para a vida da gente. Então, vamos fechar os olhos? A gente vai começar a meditar agora. Então, Ju, se você quiser deitar, meninas, escolha aí uma postura que seja confortável para vocês agora. Eu vou. Deixa eu só apagar essa luz. Vocês vão fechar os olhos. Isso. Se você quiser, você pode dar uma espreguiçada. Para um lado, para o outro. Movimentar o seu pescoço. Dar um giro. Tudo bem. Então, se você estiver sentada, as duas plantas dos pés no chão. Se você estiver deitado, procura relaxar o corpo. Se você estiver em pernas de índio, procura deixar a coluna ereta. E agora a gente vai entrar em contato com o nosso corpo nesse momento. Vamos rapidamente observar o corpo, de cima para baixo, de baixo para cima. E respirar com esse corpo. Vamos perceber se a gente está trazendo alguma tensão para o corpo. E a gente vai relaxar essa tensão. E agora eu convido vocês a apenas perceber a respiração agora. Vocês vão entrar em contato com as narinas. Primeiro, percebendo o ar que entra pela narina direita e o ar que sai pela narina direita. Então, vocês vão convidar a mente para estar focada nesse lugar do corpo. E se a mente devagar
e você perceber que ela foi para algum lugar que você não gostaria que ela fosse, você vai convidá-la para estar de volta com gentileza e com abertura. Respirando com a narina direita, mesmo que o ar entre pelas duas, mas a sua atenção está na narina direita. Só percebe essa entrada e essa saída do ar. Agora eu te convido a perceber a narina esquerda. O ar que entra, o ar que sai, e a trazer toda a sua consciência. Toda a sua consciência para esse ato. Só para esse ato no seu corpo. O ar entrando pela narina esquerda. O ar saindo pela narina esquerda. Continua focando nisso, nessa ação. E agora, você vai observar o ar entrando pelas nuvens. Procura agora perceber o caminho do ar. É muito rápido e sutil. Então você vai inspirar um pouco mais lento e profundamente, enchendo os pulmões de ar, e depois exalando devagar para perceber esse ar saindo. Você vai continuar inspirando lento pelas narinas e exalando lentamente. Inspirando lento e exalando lentamente. No seu ritmo. Se por algum motivo você sentir algum desconforto só com essa ação, continua respirando com essa ação. Inspira lento, exala lento e percebe o caminho do ar entrando e saindo.
E agora você não vai precisar mais estender essa respiração. Você só vai observar a respiração como ela está, da forma como ela está. Eu te convido agora a começar a contar quantas respirações. Eu vou dar um comando do início. E tudo bem se você perder a sua conta. Você vai contar até 20 respirações e depois você vai repetir do 1 novamente. Então, uma inspiração e exalação é uma contagem. A segunda inspiração e exalação é a segunda contagem e assim por diante. E se você, por algum motivo, se perder na contagem, você vai voltar no início, com gentileza e com abertura. Então, inspire agora. Se você quiser, pode soltar o ar pela boca agora. Ah. E agora, tá? A contagem.
Na próxima inspiração, mesmo que você não tenha finalizado a contagem, você vai somente parar de contar. Mas você vai continuar percebendo essa mesma respiração. Trazendo a presença para esse ar que entra e que sai para o seu corpo. A atenção é apenas focada no ato de inspirar e exalar o ar.
Inspira profundo. Solta o ar pela boca. Observe o seu corpo nesse momento, seu estado. Lentamente, quando estiver pronta, devagar, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Tudo bem? Gil fez sentada agora, né, Gil? Então, nós fizemos uma meditação utilizando a técnica de âncora. A âncora, alguém tem alguma ideia de qual foi a âncora? A âncora é o que te puxa para o presente. Alguém gostaria de chutar? Vocês estão no mudo, eu dei uma mutada em vocês, mas vocês podem tirar, tá? Do mudo. Alguém gostaria de chutar, assim, não tem certo e errado. Qual foi a âncora? Fala, Gil. Eu acho que foi o respirar, não? Não sei. Sim, sim. O, no meu caso, não é nem o inspirar, é o expirar. Assim. É o Pelo menos era o que me expirar. trazia era o que me trazia de volta. Tá, e como foi para você essa experiência? Ah, eu Tá, dormi várias vezes, eu acho. sim. Não sei, acho que sim, entendeu? Assim, tipo, da cabeça fazer assim, ó. E Sim. aí eu voltava. Não vou falar que mas para mim foi boa, assim, bem bacana isso. Bom, foi sentar. Mesmo com essas piscadelas, assim, eu fui sentada. Muito bem. E saí muito, né? Então, assim, você pensou num barulho, pensei num negócio, então, assim, acho que aí na hora que eu expirava, que aí eu falei, opa, precisa voltar, sabe? Tipo, ok, vamos voltar. Então, acho que para mim foi isso. Porque parece que quando eu inspiro, vem a ideia, vem alguma coisa na cabeça. Então, acho que na hora de expirar, que eu lembrava que não era para eu pensar, né? Que era pra- algo assim. Ótimo, Gil. Que bom, que bom. Que boa essa consciência, muito bom. E a gente vai aprendendo que pela experiência mesmo, né? Você vai lidando durante a meditação com o desconforto, né? Do que eu penso nesse momento, porque somos nós ali, é só você ali. A consciência sobre si e a consciência de perceber isso e perceber aonde você trazia a presença durante a prática. Ótimo, Sim, é assim mesmo. Então, a técnica foi da âncora. A gente usou a respiração como a âncora. E a melhor âncora das meditações, então você só medita com âncoras. Sentar, né? Aquele, ai, a mente vai para o nada. Alguma âncora você utiliza para se manter presente. A âncora pode ser o som, a âncora pode ser o vento, a cachoeira. Eu vou só me concentrar no som da cachoeira.
né? A âncora, a mais simples, que você não precisa fazer nada, não tem segredo, aonde você quiser estar, às vezes dentro de um avião, esperando, ou numa sala de espera, você pode fechar os olhos e focar na sua respiração. Então, isso já é uma meditação, uma técnica meditativa. Quem mais? Alguém sentiu alguma diferença no estado de consciência do corpo? Mudança? Sam, você quer falar? Não? Está em silêncio. Bom. Na verdade, eu acho que para mim foi como você se desprender, entendeu? Como você fazer uma projeção mesmo. Então, assim, entrar para respirar, eu ela, a Ju, lá, a menina falou que dormiu, né? Que apagou. E assim, eu não senti nada, eu fui desligando, entendeu? Fui desligando e quando a mente ia para fora, eu falava, volta, querida, volta, entendeu? Mas assim, volta a olhar a respiração, então a prestar atenção e aí ia voltar. Então, assim, eu fui me soltando, e assim, o que fica, foi da outra vez, no começo e foi hoje, é assim, eu me sinto muito leve, entendeu? Muito leve. Então, assim, como eu venho de corpo e alma, assim, para agora vai, agora eu vou meditar, e assim, não é eu vou meditar, eu me desprendo de qualquer pensamento ou preocupação. Não que eu não tenha, mas eu me desprendo, eu falo, agora não, querida, agora não. Eu não me preocupo mais em estar tendo, sabe? Agora não. Então, eu falei assim, então, assim, para mim é uma leveza mesmo, é uma coisa que eu não sei te explicar, como diz a Ju, eu não sei te explicar, mas é uma leveza. Eu bocejo como se eu tivesse leve, leve, né? E meu corpo ficou leve, entendeu? Como se eu tivesse saído e estivesse te olhando assim, oi, gente, e eu não estava olhando nada, entendeu? É bem isso, tá? O meu corpo ficou pesado, como não sei quem falou na semana passada, né? Que você tinha uma dor nas costas, alguma coisa. Hoje eu senti isso. Não sei se isso porque durou mais tempo, também não faço ideia se durou mais tempo. O corpo, ele pode passar por alguns estágios, mas se você está cansado, o corpo vai te mostrar que você está cansado, né? Que você talvez Ah, precise de descanso. Então, você vai sentir. Talvez você não estava consciente sobre ele naquele momento. E essa é a hora que ele vai dizer para você que ele está cansado, que ele precisa de descanso, né? Então, tá tudo bem também. E é por isso que a gente fica sentado, porque o corpo talvez queira descansar. E aí, também por hábito, né? A gente também, quando a gente para e diminui esse estado mental acelerado, a gente leva uma mensagem, né, de relaxamento para o corpo naturalmente. E às vezes o corpo dá uma desmontada, e com a prática, com o tempo na meditação, a gente também vai desenvolvendo uma musculatura que é para ele pode relaxar sem dormir. Então também é um processo. Porque o que que a gente faz quando a gente não medita? Essa é a hora, quando a única hora que a gente para, o corpo vai dormir. Então ele está condicionado a isso. Eu parar, eu durmo. E o que a gente está dizendo para o corpo agora é assim: eu estou criando uma pausa, corpo. É uma pausa, não é o sono. Mas se ele estiver cansado, ele vai dormir. E se você dormir, respeita o corpo também. Não vai brigar com o seu corpo. Tá tudo bem também, tá? Porque significa que o corpo, ele é sábio e ele está dizendo para você que ele precisa descansar. Mas esse modo operandi do corpo, ele vai sendo alterado com o tempo.
porque ele vai percebendo que esse é um momento de pausa, de espaço, e não um momento para dormir. Faz sentido? Ficou claro? Ficou? Tem sentido. Tem sentido sim, Pri. Maravilha. Bom, então, como a gente está chegando no finalzinho da nossa meditação, alguém tem curiosidade de quanto tempo vocês meditaram? Nossa, para mim foi 2 horas. Porque eu acho que eu cochilei, a minha cabeça fez assim, ó, umas 10 vezes. 20 minutos. 20 minutos? Ó, foi mais, foi bem mais. 20 minutos. Na semana passada, aquele body scan foi quanto tempo? Então, vocês meditaram 20 minutos, é bastante para um iniciante. Então, agora o meu pedido para a gente encerrar é que essa semana a gente desenvolva essa técnica agora. Focar na respiração. Não se preocupe com o tempo, né? Se vocês acham que é 5 minutos, né? Então eu estou pedindo sempre por semana uma. Quer fazer mais? Pode fazer mais do que uma. Mas faça uma e veja. Ah, mas eu fico desconfortável. É sobre isso também, tá? É também sobre isso. É perceber que se está desconfortável e se perceber no processo. Que o processo é recheado também de desconfortos, não é só de conforto, tá? Então, agora, quem quiser continuar com o body scan, é uma técnica que é super utilizada, né? Então, vocês podem continuar antes de dormir, mas agora o meu pedido é pelo menos uma vez a gente introduzir a técnica respiratória, a âncora, tá? E no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai aprofundar mais, tá bom? Tá bom. Meninas, gratidão, um beijo e até a semana que vem. Tá, obrigado, Pri. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Bom Tchau, feriado. tchau.